Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, porque todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava para morrer. Estando Jesus a caminho, a multidão o apertava. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia e gastou tudo que tinha com os médicos e por nada pôde ser curada. Ela chegou por trás dele, tocou na orla do seu vestido e imediatamente cessou o fluxo do seu sangue. Amém? Você pode sentar. Eu quero que você entenda coisas importantes para a gente poder caminhar nessa palavra. A primeira coisa é entender que nada mudou. Entender que as coisas permanecem igual. Aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão. Uma pessoa celebrou lá em cima: aonde Jesus está, sempre haverá uma multidão. Quem se ofende com multidão chama isso de modinha. Mas eu entendo que desde que mundo é mundo, aonde Jesus desce, uma multidão aparece. Aleluia. Só que multidão não é silenciosa, multidão é barulhenta. Então você já pegou, você já entendeu. Aonde Jesus chegava, uma multidão o aguardava. Lembre-se, nada mudou. Nós estamos em 2025 anos depois dele, e ele ainda é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ninguém é maior do que ele. Todos os mensageiros que subirem aqui são passageiros e transitórios. A gente vai embora, mas essa mensagem vai ficar para sempre. 2025 anos depois, nada mudou. Então entenda, a Bíblia diz que Jesus está chegando. Imagina a cena comigo: uma multidão o aguardava. Isso, tudo que é ensaiado fica mais bonito. Jesus está chegando e uma multidão o aguardava. Porém, do nada, um homem alcança um destaque diferente no meio da multidão. O nome dele é Jairo. E ele é o príncipe da sinagoga. Para ser pedagógico, se impressione, diga uau. Ele é o príncipe da sinagoga. E porque ele é príncipe da sinagoga, o acesso dele é diferente. A Bíblia diz que ele chega pela frente de Jesus. Ele se prostra na frente de Jesus. E mesmo tendo uma multidão, ele consegue fazer que a multidão fique em silêncio, para que a voz dele seja ouvida, e ele não está com qualquer pedido. Ele está dizendo: Jesus, vai na minha casa. Irmão, você tem que ser muito, mas muito importante para parar o rolê do homem mais importante do mundo e dizer: agora eu tenho um pedido para o Senhor. Vai na minha casa, vai lá que eu estou com um problema para resolver. Veja, ou você é muito importante, ou você se acha. Imagina a cena. Imagina que o T.D. Jakes, que para mim é talvez, com toda certeza para você, é um dos maiores pregadores do mundo, está aqui pregando, quando de repente alguém sobe aqui e diz: pastor, por favor, bishop, para agora, e eu quero que o senhor vá na minha casa, porque eu tenho alguém que precisa que o senhor ore. Irmão, você irmão, a gente ia ficar bolado, a não ser que quem pedisse a visita fosse alguém muito importante para você. E nesse caso,
A gente não está falando de alguém comum, a gente está falando do homem mais importante da sinagoga. Ele é o príncipe da sinagoga. E nós somos assim. Nós damos acesso quem para nós é importante. Nossa linha de corte tem a ver com o mérito e com os valores que a gente acha que dá diferença. Então a gente valoriza. E não tem nada de crise agora aqui, querendo criar um... Não. É só para você entender. Para nós, a gente valoriza status, título. A gente valoriza de onde veio, o que construiu. Isso é normal do ser humano. Só que me incomoda um pouco o fato de ele pedir a visita e Jesus ir de cara. O que nasce aqui é um invejoso. Desculpa, mas eu sou normal. Eu estou olhando no meio da multidão a cena dizendo, se eu fosse príncipe da sinagoga, ele também ia na minha casa. Se eu fosse importante, eu também teria coragem de pedir. Mas quem não é príncipe da sinagoga, se resguarde a sua insignificância. Se você é príncipe da sinagoga, você diz, ei, vai na minha casa. Mas se você não é, permaneça no meio da multidão e não atrapalhe o mover. Calma. Então o príncipe da sinagoga, vou ter que voltar em Lucas 8:40. Vocês perderam o timing. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Uma parte foi embora. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Quando de repente um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, disse: Jesus, vai lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida. Não, peraí. Então agora o rolê de todo mundo está prejudicado. Todo mundo agora tem que ir para a casa do Jairo. Ninguém queria ir para a casa do Jairo, mas agora todo mundo está indo para a casa do Jairo. Aí a Bíblia mostra uma outra personagem. Agora vamos para a próxima. A Bíblia vai dizer que uma mulher qual é o nome dela? Procure aí na sua Bíblia. Irmão, eu te dou 10 minutos para você procurar, e eu ganho tempo porque eu não falo nada de errado e o TJ Jakes entra e conserta. Irmão, procura o nome dela na sua Bíblia. Ela está aí ou não? Sabe por quê? Porque ela não era importante. Não me leve a mal, mas o nome dela não está aqui, porque ela não é da sinagoga, o nome dela não é lembrado, ninguém sabe o nome dela. Lucas, que é onde estamos lendo, ele diz apenas o que ela não tem e o que ela é. A Bíblia diz que ela é doente, pobre e frustrada. Como assim? Está tudo isso? Claro. A Bíblia diz que ela tem um fluxo de sangue, ela é doente, gastou tudo que tinha tentando se curar, ela é pobre e ela não conseguiu, ela é frustrada. E essa mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Não, irmão, eu estou gastando a minha vida para fazer isso, falar dele. Celebra, a boa notícia começou, o milagre dela acabou de começar. Ela ouviu falar de Jesus. Agora, aonde mora a bênção, também mora o problema. Porque o que ela ouviu determina a maneira que ela vai viver o milagre. Caminha comigo. Ela ouviu falar de Jesus. Eu também ouvi, não sei se você ouviu quando era adolescente, criança, mas eu não aprendi a amar Jesus. Quando eu ouvi sobre ele, eu aprendi a ter medo dele. Eu não aprendi a desejar pela presença dele, pelo contrário, eu aprendi a tremer na base quando alguém da minha igreja dizia: ele vai voltar. Eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Agora não. Na minha igreja tinha uma irmã que Deus usava em profecia. Irmão do céu, quando essa mulher levantava em profecia, era todos os jovens se escondendo debaixo do banco,
porque o medo que a gente tinha dela revelar alguma coisa pesada era grande. Então eu aprendi que Deus envergonhava, que Deus castigava, que Deus pesava a mão. Então eu não amava Jesus, eu tinha medo dele. E a maneira que você ouve determina a maneira que você se relaciona. Por isso que está cheio de gente que não descobriu de fato quem Jesus é, porque apenas uma pequena faceta dele foi apresentada. Aliás, eu sou da época que quando alguém falava que Jesus era amor, o medo de tornar alguém libertino vinha logo em seguida dizendo, mas ele é justiça. Como se uma coisa anulasse a outra. A mulher, ela ouviu falar de Jesus, mas pela minha pequena clareza, talvez ela só ouviu uma coisa: ele cura. Somente isso. Ele cura. Mas quem se envolve apenas com uma faceta de Jesus perde a oportunidade da vida de descobrir que ele é muito mais do que aquilo que você foi buscar. Ele tem mais para oferecer do que aquilo que você pede. Ele vai além da nossa expectativa. Entenda que o texto continua. Marcos revela algo diferente. Marcos diz que ela concebe dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Perceba que ela não comunica com ninguém, ela não compartilha, ela pensa dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Isso é bonito, sim ou não? Não, tô com medo. Isso é lindo, sim ou não? Esse é o nosso problema. Porque quem poderia viver muito se contenta com pouco, pela maneira que foi apresentado a Jesus. Enquanto um chega pela frente e diz, vai na minha casa, a gente está achando maravilhoso alguém que está dizendo, se eu apenas tocar na orla do manto dele, para mim será suficiente para viver o milagre. E é lindo se você olhar pela perspectiva da fé, mas se você olhar pela identidade, falta muito. Falta muito. Como que alguém chega pela frente e a outra, o máximo que pode é por trás? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela entra de maneira secreta no meio da multidão, porque o maior problema dela não era quem estava no centro do povo, era a multidão que estava em volta. Não me leve a mal do que eu vou dizer para você aqui agora, meu lindo. Eu sou um evangelista e a minha missão é clara, eu sei exatamente por que nasci. Mas sabe qual é o meu maior problema? Não é levar Jesus às pessoas, é conseguir passar pelos irmãos mais velhos sem ferir os irmãos mais novos que precisam de Jesus. Meu maior problema não é o evangelho, ele é perfeito, ele é vivo, mas os irmãos mais velhos que estão em volta é uma tristeza. É gente que não quer que o irmão mais novo volte, na cabeça dele a festa o irmão não merece, e é esses irmãos que estão dizendo, não acredito que a salvação é verdadeira. Não acredito aí que esse aí Jesus pode salvar. Não acredito que isso aí é de verdade. É essa galera que está fazendo com que os leprosos, os doentes fiquem longe e não consigam chegar até Jesus, porque quem está em volta está assim, ó. Seu nome está na lista? Você é da sinagoga? Se você não é, para lá. Só que aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela é corajosa, e ela rompe a multidão. Eu não quero entrar no detalhe da enfermidade por conta do tempo, mas você sabe exatamente o que ela tem. Ela é impura, ela é doente. Então a Bíblia vai dizer que ela vai até onde Jesus está, ela se lança, ela toca na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que ela é imediatamente curada. Vamos de novo, eu acho que lá em cima ninguém pegou. Ela tocou na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. E o normal seria celebrar, mas a Bíblia diz que ela é curada e ela vai embora para se esconder. Já pensou? Você acabou de viver um milagre que 12 anos você esperava,
mas você não celebra pelo medo do que alguém pode pensar de você, ou pelo medo do julgamento que virá daquele que acabou de curar você. A Bíblia diz que ela vai embora. Ela quer ir embora, ela quer sumir dali. Só que quando ela está indo embora, a Bíblia diz que Jesus para e diz: alguém me tocou. Não aguenta energia, vocês são mais velhos, aguenta. Não gasta tudo agora. Fala para quem está do teu lado, fala: eu sei de onde você veio. Você vai cansar. Alguém me tocou. Mas lembra, a multidão toda estava apertando Jesus. Só que quando ele para e diz alguém me tocou, a Bíblia diz que a multidão se afasta dele. E todo mundo começa a dizer: não fui eu que toquei em você, não fui eu. Irmão, não sei se eu tenho problema na cabeça, mas eu ia falar: fui eu que toquei. E ele ia falar: não foi. Eu falei: tá bom, valeu. Imagina, irmão, oportunidade única de dizer que interagir com o homem. Que isso? Eu ia chegar em casa e falar: mãe, meu amigo, falei com ele hoje. Irmão, a Bíblia diz que Pedro, que é o discípulo mais vida louca de Jesus, vai até Jesus e diz assim: como assim alguém te tocou? Se a multidão te aperta. Pedro está dando aquele para Jesus. Se fosse eu demitiria Pedro por justa causa na hora. Você não chama a atenção de Jesus na frente dos outros. Jesus olha para ele e diz: não, Pedro, alguém me tocou diferente. Aleluia. E a Bíblia diz que a mulher começa a perceber que não vai conseguir fugir dele, que não vai conseguir passar desapercebida. Então a Bíblia diz que ela vai em direção a Jesus, voltando pelo mesmo caminho que estava indo, volta e se lança aos pés de Jesus, pela frente dele. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, disse: Jesus, vai na minha casa. Uma mulher pobre, frustrada e doente, chega por detrás, toca na orla do manto e imediatamente é curada. Jesus para e diz: alguém me tocou. Sabe, já está acontecendo um milagre faz 10 minutos e ninguém percebeu. Eu vou deixar claro para você. Para Jairo, provável que a multidão parou Jesus dizendo: ei, ele é o príncipe da sinagoga. Ouve o que ele vai te dizer. Todo mundo para e diz: ei, Jairo, vem, passa na frente. Para a mulher que ninguém para, Jesus para a multidão. Não, eu vou falar de novo, Não, ninguém pegou. Eu vou melhorar. Para quem ninguém para, ele para. Para quem ninguém olha, ele olha. Para quem ninguém se importa, ele se importa. Para quem não tem nome, ele está parado. Só vou sair daqui quando aparecer. Agora calma, eu preciso dizer um negócio para você. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas se a sua consciência, sua mentalidade estiver errada, você não desfruta do que está à disposição. Quer ver? Ela está na frente de Jesus e não se ligou que 10 minutos atrás ela estava escondida pelas costas. Mas como ela está na frente, ela está com medo. E sabe o que ela está dizendo? Jesus, eu não toquei em você. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu não encostei em você. Ela está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou Jairo. Eu sei que eu não sou da sinagoga. Eu sei que eu não tenho o direito de encostar em você. Eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu só toquei na orla do teu manto. Por quê? Porque eu não tocaria em você. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu não posso. Ela está em crise. Ela está chorando, tremendo de medo. Jesus está aqui, ó.
Lembra quando a gente voltou para Jesus, que a gente voltou se arrebentando, dizendo: oh meu Deus, eu não sei se o Senhor vai conseguir, eu não sei se o Senhor vai me receber, eu sei que eu não mereço. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando esse as suas mãos para mim. Quem é pai e mãe? Levante a mão. Quem tem filho preferido? Tem um monte de filho olhando pro pai e pra mãe assim, ó. Vai falar agora. Quem é pai e mãe sabe que a gente não tem filho preferido. A gente tem filhos que preferem mais o pai. Posso te dizer uma parada? A gente pede oração para os outros, não é porque só a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, mas porque a gente tem a certeza que alguns são preferidos. Quando alguém pede oração para mim, eu oro porque a Bíblia diz que eu devo orar. Mas eu quero que você entenda que se eu e você entrar no quarto, trancar a porta, dobrar os joelhos... Ah, mas ele prega para milhares, ó. Quando eu entro no quarto, tranco a porta, Jesus não está vendo a minha rede social, Jesus não está vendo meu fruto, Jesus está vendo o garoto que ele salvou 23 de abril de 2009, dizendo: meu garoto, meu filho. Então entenda, dentro do quarto não tem título, dentro do quarto não tem rede social, dentro do quarto não tem resultado público, dentro do quarto é o filho que entra. Jesus olha para ela e ela está se justificando como alguém que não tem acesso, mas Jesus olha para ela e diz: filha. Irmão, você disse uau para o Jairo, o príncipe da sinagoga, há 10 minutos atrás, e eu acabei de falar o título mais importante do mundo, e você não deu moral nenhuma. Então deixa eu falar para você bem claro: não é mais importante ser príncipe da sinagoga se você não for filho de Deus. O título mais importante da vida não é um que um homem pode te dar, é aquele que somente Cristo pode entregar para você. Quando ele chama ela de filha, ele está completando o milagre da vida dela. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando ela toca em Jesus, o corpo físico dela é curada, mas quando ela é chamada de filha, a alma dela é restaurada. A rejeição vai embora, a enfermidade da alma vai embora. Ela chegou como alguém que não tinha acesso, mas quando Jesus chamou de filha, Jesus estava dizendo para ela: linda, não precisa mais chegar por trás. A partir de hoje, chega pela frente. A partir de agora, olha no meu olho. Ah, mas o meu nome não está na lista. Está na minha lista. Ah, mas eu ainda não dei frutos extraordinários. Mas filho não é medido pelo fruto, mas é medido pela entrega. Você é meu filho. Acabou. E eu não sou mais escravo do meu. Canta Rio de Janeiro, eu sou filho de Deus. Eu sou. Esse tempo bom dá pra encher, o tempo bom e declara: eu não sou mais escravo. E eu não sou mais escravo. Só quem é filho cante. Eu sou filho. Talvez até hoje o seu relacionamento com Jesus é de alguém que chega por trás. Você vem na conferência, toca na orla do vestido, do manto, você é curado, vive um pequeno milagre e vai embora. Você vive de conferência em conferência, você vive pequenos milagres e vai embora, porque na sua cabeça esse lugar não é para você, porque na sua cabeça a presença de Deus é para os santos, porque colocaram na sua cabeça que você não é parte.
Que Deus coloque no coração dos irmãos mais velhos a paixão pelos irmãos mais novos que estão perdidos. Que a gente olhe para aqueles que estão caídos e digamos: ei, vem, o seu lugar não é pela parte de trás, o seu lugar não é escondido, o seu lugar é onde o filho pode chegar. Vem pela frente, vem pela frente. Aí, irmão, falta ainda o espírito. O físico foi curado no toque, a alma foi curada no filha, e o espírito foi curado no vai em paz. A tua fé te salvou. Olha, se tiver alguém bonito perto de você, diga. Se não tiver, não precisa, continua olhando para frente. Mas se tiver alguém bonito perto de você, diga: tudo que ele começa, ele termina. Amém. E eu preciso terminar. Tudo que é ensaiado fica mais bonito. Nós precisamos terminar. Só que enquanto a gente estava nessa de precisa terminar, chegou uma notícia para Jairo. A mulher está curada de maneira completa e está voltando para casa feliz da vida, fazendo story dizendo: estou de volta. Ei, quem me viu passar na prova e não me ajudou, aleluia, brincadeira. Irmão, ela está de volta. Só que enquanto uma está de volta, a esperança do outro acabou. A notícia que chega para Jairo é: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha, ela já morreu. E agora, ser príncipe da sinagoga não muda mais nada. Não, o que adianta? O que você prefere? Ter sua filha viva ou ser príncipe da sinagoga? Jairo diria: a minha filha, 1000 vezes a minha filha. Provavelmente Jairo começa a chorar. Eu nem sou chorão, mas eu tenho um filho. Jairo estava com a faca e o queijo na mão. O milagre dele estava indo na direção da casa dele, e uma mulher que ninguém sabe o nome atrapalhou o rolê. Jairo não tem nem tempo para ficar bolado. O luto dele começou no meio do caminho. Não incomoda mais o mestre. A tua filha, ela já morreu. Ele deve ter começado a chorar. E Jesus, maravilhoso, lindo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, para sempre será, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, o pão da vida, a água da fonte. Ele olha para ele e no meio da multidão diz: ei, Jairo! Jairo! O Jairo está aqui o quê? Não tenha medo. Apenas continue crendo. Ei, Jairo! Vamos para o fluxo, segue o caminho. E o Jairo não está entendendo nada, a multidão não está entendendo nada. É um velório que eles estão indo agora. Quando eles chegam na frente da casa de Jairo, as carpideiras estão lá fora chorando, um desespero absurdo. Veja, carpideira eram mulheres que eram pagas para chorar em velório de gente rica. Mas o rico tem umas coisas estranhas, né? Mas eu acho maneiro. O que você está fazendo? Estou chorando. Eu ia falar uma parada pesada, deixa. Pensamento intrusivo, sai agora. Irmão, Jesus é maravilhoso, criativo. Tem coisas que ele faz que eu também não entendo e nunca vou entender. E uma delas é ter me escolhido para pregar. Ele foi nas mulheres que estão chorando e ele perguntou: por que vocês estão chorando? Aí elas dizem: porque a menina morreu. Aí Jesus diz: não, ela não morreu, ela só está dormindo. Irmão, a galera do fundão tem que valorizar. Valoriza. Não. Ela não está morta, ela só está dormindo. Vou falar uma coisa para você, entenda rápido. Jesus é diferente, age de maneira que a gente não entende. Ele chama pobre, frustrado e doente de filho.
Ele para quem ninguém para. Ele se importa com quem ninguém se importa. Ele vai atrás daquele que todo mundo abandonou. Ele atraiu você para cá. Tinha gente melhor para estar aqui, mas é você que está aqui. Ele é diferente. E ele é o único que chama morte de sono, fim de começo, impossível de milagre. Ele é o único que tem poder para mudar sinônimo para aquilo que alguém disse que é o fim. Só que quando ele diz, ô Felipe, imagina comigo, tá todo mundo chorando, maneira profissional, e Jesus diz, não, ela só está dormindo. Irmão, a Bíblia diz que as mulheres começam a rir dele. É que quando Jesus está fazendo um milagre muito grande, quem está de fora e não entende, ri, porque não acredita, porque não consegue ver razão, porque diz, não, ó, piada, isso aqui é piada, lindo. Jesus está levantando um monte de piada, Jesus está levantando um monte de gente que ninguém acredita, que ninguém olha, que ninguém dá valor. Não, é piada para alguém, mas para ele é filho, é piada para alguém, mas para ele é sono, é piada para alguém e para ele é só o começo. No fim, quem não acredita não entra para dentro de casa. Jesus diz, Pedro, Tiago, João, come on. Vem Jairão, bora ver. Aí eles entram dentro da casa. A menina está morta ou ela está dormindo? Vai. Supletivo, vamos. Irmão, lembra? Alguém foi até Jairo e disse, Jairo, tua filha já morreu. Colocaram, o médico foi lá, botou, tá gelada. Eu acho que descansou. Pode chamar as carpideiras. Ligaram para o sindicato das carpideiras e disse, manda bastante porque a menina é rica. Foram para Jairo, diz, Jairo, a menina morreu, as mulheres estão chorando, ela está morta ou ela está dormindo? Tá vendo? Esse é o problema de vocês mudam de opinião baseado naquilo que um homem disse. Então eu vou melhorar para você entender, meu lindo. Eu fico com aquilo que Jesus está falando, e ele está dizendo que ela está dormindo. Mas eu poderia ficar 10 horas aqui provocando você. No fim, na vida, a gente escolhe quem a gente ouve, se é o que Jesus está dizendo ou se é o que a lógica humana está falando. A lógica humana está dizendo, morreu, mas ele está dizendo que está dormindo. Eu fico com o que ele está dizendo. Ela está morta ou ela está dormindo? Não, irmão, ela está morta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fé não torna ninguém ignorante e burro. A fé não faz a gente ignorar a realidade. Então eu vou perguntar de novo. Ai, que medo. Ela está morta ou ela está dormindo? Porque a gente não é tonto. A gente sabe quando é... Entendeu? A gente sabe. É o fim. Mas a gente tem uma esperança que ninguém consegue compreender. A gente tem uma parada com a gente, irmão, que está todo mundo dizendo, não vai dar certo, não é, acabou, e tem alguém cheio do Espírito Santo dizendo, vai dar sim, vai acontecer, ele falou, vai acontecer, mas morreu, não, é só o começo, mas é velório, não haverá festa ainda hoje. Ela está morta ou ela está dormindo? E para quem está dormindo você diz, ressuscita ou acorda? Jesus vai até a cama da menina e diz o quê? Ei menina, levanta, acorda. No fim não importa se você está na lista ou não na lista, não importa se o seu nome é conhecido ou desconhecido, o que importa é se ele está junto. Se ele está junto resolve, amém? Só preciso terminar. A menina levantou. Não, irmão, ela levantou, pelo amor de Deus, que medo. Ela levantou. Imagina o Jairo. Aí Jesus disse, só não fala nada para ninguém. A minha vida já está bombando. Os haters estão fazendo react todo dia meu já, eu não aguento mais. Não conta para ninguém o testemunho. Aí, irmão, a Bíblia termina aqui, faz assim, ó, pau. Acaba. A menina já está em casa. A do fluxo de sangue, lembra dela? Qual é o nome dela? Filha. Irmão, sabe uma coisa engraçada? Eu tenho 3 filhos. A única coisa que eu não chamo eles é pelo nome. Se eu chamar pelo nome é porque alguma coisa deu errado. Se eu chamar minha filha de Serena, ela faz assim, opa,
Eu chamo ela pelo que ela é, não pelo nome que eu dei. Eu chamo ela de princesa, linda, maravilhosa, príncipe do pai, entende? Adjetivo. Mas é só para dizer que o nome dela é filha, pronto. Mas eu me irrito um pouco e eu termino aqui de verdade. Porque quando o texto termina, não diz o que aconteceu depois. E eu queria pós-crédito. Irmão, é igual filme de romance, o casal sofre o filme todo. No final dá um beijo, acaba o filme. Irmão, eu passo mal. Eu queria lua de mel, eu queria os filhos crescendo, eu queria casamento, eu queria ver tudo, eu queria detalhes. Irmão, o que eu vou falar agora não está na Bíblia, não procura, só está na minha. Acrescentares, capítulo 7, versículo 3. É que acabou. Eu só consigo imaginar uma coisa: é a galera saindo de dentro da casa e a multidão de fofoqueiros lá fora dizendo: o que aconteceu? O que rolou? Irmão, o mundo nunca mudou, fofoqueiro sempre foi fofoqueiro. Eu imagino as carpideiras lá fora só assim. Chora ou não chora? Faz o que agora? Irmão, baseado na minha experiência, direi o que penso que aconteceu e concluo. Jesus saiu primeiro. Não, irmão, Jesus é manso e humilde. Ele é o que Isaías profetizou. O principado estará sobre os ombros dele. Ele é um lord, ele é um gentleman. E o povo está dizendo: o que aconteceu? E ele bem calmo diz: ela acordou. Porque ele não disse que ela estava dormindo? Quem estava dormindo acorda. Ela acordou. Aí tem João e Tiago lá dentro. João é o mais emocionado, eu imagino. O João saiu aqui, ó. Acredita no homem, gente. O que esse homem falar pode ir, porque ele não erra. Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é extraordinário. Tem que colar nele. E o Tiago só está indo assim, é verdade. Só que a gente não pode esquecer que o Pedro está lá dentro. Irmão, eu vim de terno porque o Tiago pediu. É que eu não queria ficar feio perto de vocês, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas você já viu o Pedro do The Chosen, que ele já anda armado? Irmão, eu imagino o Pedro saindo lá de dentro, já com sangue nos olhos, com as carpideiras. Porque as carpideiras riram de Jesus. Irmão, Pedro já saiu aqui, não olhou para ninguém, já foi nas carpideiras aqui já, ó. Vocês sabem, né? Que vocês não vão receber. Só que é Pedro não acabou. Aí a mulher: por que a gente não vai receber? Porque ela não estava morta, ela só estava dormindo. Aí Pedro deve ter dado uma baixadinha e falou assim: ó, e seguinte, tá? Liga pro sindicato de vocês e avisa que aonde ele chegar, o velório vai acabar. Aquilo que parecia impossível